Pop TV. O Popular na Web. Olá pessoal, a gente está aqui na redação do Jornal Popular e olha só quem veio bater um papo com a gente hoje aqui. Governador Beto Richa, não é mais governador, mas me ensinaram que a gente sempre tem que chamar as pessoas pelo último cargo que ocupou. Está aí na correria por essa campanha aí ao Senado, faltando uma semana aí para as eleições. Governador, como é que está a caminhada, como é que está esses últimos dias aí de campanha, como é que está essa reta final? Olha, Valdiclei, primeiro obrigado por essa gentil oportunidade dessa entrevista e eu estou muito motivado, com um grande número de manifestações de apoio, de solidariedade, de confiança, lideranças de todos os municípios do estado do Paraná, porque eles sabem do bom resultado, do bom trabalho que o meu governo fez por todas as cidades. Os 399 municípios, nenhum só foi discriminado pela minha administração. E como nós temos hoje um grande canteiro de obras no Paraná, todos os municípios foram beneficiados. Porque lá atrás, quando se exigiu de forma responsável que eu fizesse o ajuste fiscal, e fomos o primeiro estado do Brasil a fazer isso, a maioria, ou quase todos, cruzaram os braços, porque eram medidas impopulares. Abalaria, como abalou a minha popularidade, eu coloquei em risco todo o meu patrimônio político, mas eu não titubeei, eu pensei no futuro do estado do Paraná. E hoje, quem colhe os frutos daquela decisão acertada são os paranaenses. Porque lá fora, Valdiclei, tem 14 milhões de brasileiros desempregados. Lá fora, boa parte dos estados, inclusive as grandes economias, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, com dificuldades de pagar o salário dos servidores públicos. E pensa só, quando não paga o salário do servidor, muitas coisas foram paralisadas antes. Obras, investimento nos municípios, pagamento de fornecedores, e nós aqui temos uma situação tranquila. Obras por todo canto, grandes investimentos em saúde, educação, segurança pública, e deixei ainda, 6 de abril, o dia que eu deixei o governo, em caixa, 6 bilhões e 700 milhões de reais em 2 aplicações do Banco do Brasil, diferente de quando eu assumi. 1º de janeiro de 2011, peguei um estado com 4 bilhões e meio de dívidas. Saneei as finanças, paguei todas as dívidas, enxuguei a máquina pública para ampliar o percentual de investimentos. E está aí o resultado. Então, eu estou muito orgulhoso por isso. E isso, aquelas pessoas que vivenciaram, os prefeitos que fizeram a boa parceria, reconhecem o trabalho valoroso que nós realizamos. Se você perguntar para qualquer um dos 399 prefeitos do Paraná, são unânimes em reconhecer. Nunca viram tantos investimentos na história das suas cidades como o nosso governo fez. E aqui em Araucária é o grande exemplo. A boa parceria com o nosso prefeito Issan, que nessa situação aqui até facilita mais o nosso trabalho, porque o Issan tem compromisso com o seu povo, o Issan é trabalhador, é um homem honrado, decente e tem visão moderna de gestão pública. Então os bons projetos que ele apresentou lá junto ao meu governo facilitava nós investirmos fortemente aqui, como aconteceu em Araucária. Governador, o senhor sempre teve esse discurso e a prática dessa questão de valorizar os municípios. No Senado Federal, a gente sabe que cada estado tem seus 3 representantes e agora nessa caminhada para o Senado, a gente precisa, o Brasil tem essa discussão de repente, rediscutir o Pacto Federativo, Perfeito. de discutir essa questão da participação dos municípios, que é onde efetivamente as pessoas vivem, nesse bolo tributário. O que o pessoal, que os eleitores, que os araucarienses, aí, os nossos 140 mil habitantes, 95 mil eleitores, podem esperar do mandato do senador Beto Richa, em caso de eleição aí, lá no Congresso Nacional? Eu tenho falado muito sobre isso, ainda ontem, está aqui o Genildo, lá em Fazenda Rio Grande, eu falei novamente de revisão do Pacto Federativo, porque é um absurdo. Nós temos hoje a arrecadação dos impostos brasileiros, uma concentração extravagante em Brasília. Quem precisa ter um percentual maior desse bolo de arrecadação são os municípios. Por quê? Porque os prefeitos estão mais próximos da população. É ele que pode se sensibilizar com as dificuldades, é ele que está mais acessível, é ele que está mais cobrado e sabe o que é preciso fazer para garantir uma vida melhor às pessoas. Então temos que rever esse Pacto Federativo e trazer mais recursos aqui para baixo, aqui para os municípios, porque o presidente da República está muito longe.
Ele nem sabe o que está acontecendo aqui embaixo. Então é necessário que isso ocorra para que os prefeitos tenham condições de prover as necessidades da sua população. E o meu caráter é esse, municipalista. Talvez pelo fato de ter sido prefeito de Curitiba, aliás, em todas as avaliações fui apontado o melhor prefeito do Brasil. Tanto é que eu fui reeleito com a maior votação que os curitibanos já deram a um candidato. Eu fiz 77,27% dos votos em Curitiba, com 10 mil obras realizadas. E também fui filho de prefeito. Meu pai, na década de 70, foi prefeito em Londrina. Então, eu tenho esse sentimento da necessidade de trazer mais recursos aqui para os municípios. E outra, a pergunta é a seguinte, o que os senadores trouxeram para o Paraná? O que os senadores trouxeram aqui para Araucária? Eu tenho feito essa pergunta em todas as cidades por onde eu passo. Ninguém sabe responder nada. Então, chega de senadores o tempo todo discutindo ideologia, o tempo todo com bandeiras político-partidárias, e esquecem de trabalhar. Menos politicagem, mais ação e mais trabalho. É isso que vai melhorar a vida dos paranaenses. É dessa maneira que eles devem honrar o voto e a confiança recebida do nosso povo. Então eu quero estar no Senado, não estou atrás de emprego não, para ajudar o Paraná e o Brasil. Porque a boa experiência de prefeito mais bem avaliado do Brasil, a boa experiência de um governador que deixou, no meio de uma crise, o Paraná de pé. Mais do que isso, com a melhor situação financeira e o atestado do equilíbrio das contas públicas. E o maior volume de investimentos do Brasil. Em todas as análises feitas, os estados decresceram. O Paraná cresceu significativamente no percentual de investimentos. O Paraná é um canteiro de obras. Então essa experiência eu quero levar para Brasília, para ajudar o meu país a retomar o desenvolvimento, a destravar a economia, gerar emprego e renda. Lá fora, temos 14 milhões de brasileiros desempregados. Aqui no Paraná, todos os meses do ano, segundo o CAGED, tivemos geração positiva de empregos. Porque esse canteiro de obras e a construção civil é dos segmentos que mais geram mão de obra. Além disso, vivemos hoje o maior ciclo industrial de toda a nossa história. Conseguimos reinserir o Paraná na agenda de investidores nacionais e internacionais, porque aqui no Paraná, quando eu assumi, passou a ter segurança jurídica. Grandes investimentos em infraestrutura. Um porto hoje que é eficiente, porque antes os navios saíam com meia carga, não tinha sequer calado no Porto de Paranaguá. Nós fizemos todas as dragagens e os grandes navios saem com carga completa. Há 6 anos, não temos mais aquelas filas quilométricas de caminhões para desembarcar no porto. Lembra? Quase passando Curitiba, quase até Ponta Grossa. Então, essa governança também ajudou a atrair investimentos para o Paraná, porque um porto eficiente, um grande corredor de exportações que bateu recordes em alguns meses, toda semana. Pra você ter uma ideia, quando eu assumi o governo, eram 36 milhões de toneladas movimentadas no porto por ano. Deixamos com 55 milhões de toneladas movimentadas. Então, o Paraná Competitivo também ajudou muito nisso, a trazer mais investimentos privados para o Paraná. São 45 bilhões de novos investimentos. E só nesse programa Paraná Competitivo são 450 mil empregos gerados. Então essa experiência é valiosa para chegar em Brasília, defender os interesses da sociedade brasileira e orgulhar todos os paranaenses com uma atuação, pode escrever aí, que será exemplar lá em Brasília. E o problema do Brasil é o que hoje? É uma gastança desenfreada. Os gastos hoje do governo federal não cabem dentro da receita, não cabem dentro da arrecadação. É o chamado déficit do governo federal. Então tem que enxugar a máquina, diminuir o número de ministérios, combater privilégios, fazer as reformas necessárias, a previdenciária, por exemplo, resguardando o direito dos trabalhadores, a reforma tributária, para que essa montoeira de impostos, vamos simplificar e fazer um único, que é o IVA, Imposto de Valor Agregado, a reforma política. Para que 35 partidos? Para quê? Para ter fundo partidário, fundo eleitoral, uso de recurso público em política? Para pequenos partidos, não quero generalizar, mas existe, vender o seu tempo de televisão em época de campanha para a coligação e mais, depois cobrar cargos numa futura gestão, sem, muitas vezes, o gestor não observa a qualificação do indicado para o uso daquela função. Aí começa a incompetência, ineficiência, corrupção. Então, o que temos que ter? 6 ou 8 partidos. Cada um representa um segmento da sociedade, contribui com a democracia e ponto. O resto é excesso, é desnecessário.
Governador, o senhor estava usando esse exemplo da questão dos senadores. A gente sabe que a gente teve senadores lá em Brasília que votaram contra interesses do governo do Paraná por uma questão político-partidária. Exato. Por mais que a pergunta seja óbvia, a gente tem que fazer, porque nem sempre é óbvia para todo mundo. Os paranaenses podem esperar uma postura diferente com relação do senhor em relação a isso, independentemente de quem seja o governador aqui do Paraná? Eu já tenho assumido esse compromisso público com a garantia de quem já fez. Eu disse a você no começo, pergunte a qualquer um dos 399 prefeitos do Paraná qual foi o tratamento, qual foi o volume de investimentos do meu governo naquelas cidades. Porque no governo anterior, o governador não mandava recurso se o prefeito fosse adversário político. Se o prefeito não tivesse compromisso de apoiá-lo na próxima eleição. Isso é uma irresponsabilidade inominável, porque esta briga, essa animosidade entre governador e prefeito, cá para nós, quem paga a conta mais cara dessa briga? É o povo. E o povo não tem culpa se um não se dá com o outro. Merece e exige respeito por parte dos seus representantes políticos. E a garantia que eu te dou é a prática. Todos os prefeitos foram atendidos pelo meu governo. Prefeitos do PT foram igualmente atendidos. Ninguém foi discriminado. Vou te fazer aqui uma inconfidência. Tem vários prefeitos do PT que em 2014, na minha reeleição, se licenciaram do cargo para deixar o vice assumir e não prejudicar a minha reeleição, porque não queriam abrir mão desta boa parceria produtiva para as suas cidades. Esse é o meu estilo de trabalhar. Não faço politicagem, não aceito demagogia, não faço perseguição. Eu tenho elevado o espírito público e democrático de cumprir com a minha obrigação, corresponder às expectativas daqueles que me confiaram o seu voto. E não decepcionei ninguém em nenhum dos mandatos que ocupei. Volto a insistir, melhor prefeito do Brasil, uma votação histórica em Curitiba, com 77,27% dos votos, 2 vezes governador, eleições vencidas no primeiro turno, e está aí. Paraná com a melhor situação do Brasil. Já te falei do Porto de Paranaguá. Pelantac é o porto mais eficiente do país. A Sanepar, pelo Instituto Trata Brasil, que é o único que avalia saneamento no país, é a melhor companhia do Brasil. E das 17 cidades com os melhores índices de saneamento, 5 estão no estado do Paraná. Quando se imaginou que um dia veríamos as praias do Paraná as mais limpas do Brasil? Eu frequento desde jovem, sempre tinha a bandeirinha lá indicando água imprópria para banho a cada 200, 300 metros no litoral. Acabou, 100% de balneabilidade. Isso é saúde, como dizia o Papa Francisco. Saneamento básico é condição para combater as injustiças sociais. E por falar nessa área, muito bem comandada, com toda a dedicação e carinho da Fernanda, minha mulher, quando o prefeito, segundo o IPEA, que é um dos órgãos federais mais respeitados, Curitiba foi a capital que mais reduziu pobreza e miséria em todo o país. E agora no governo também não foi diferente. A que mais reduziu pobreza e miséria de novo. Que nós criamos um fundo de 400 milhões de reais, fundo de combate à pobreza. Nós trouxemos as APAES para dentro da rede estadual de ensino quando corriam risco, em 2012, de serem eliminadas, através de uma proposta maluca do governo federal, de um deputado do PT, de promover a inclusão radical e eliminar o ensino especial. Fiz uma lei única no Brasil, protegendo as APAES, trazendo para dentro da nossa rede. Dinheiro para reforma, dinheiro para ampliação, dinheiro para equipamentos, dinheiro para custeio, dinheiro para ônibus adaptados. Então, todas estão protegidas. Só o ano passado foram 155 milhões de reais para as APAES do estado do Paraná. Então, esse é o trabalho que nós realizamos. Alguns querem destruir isso, mas isso não se apaga. Governador, a gente tem necessariamente que falar sobre o 11 de setembro, recente aí. Você sabia que é aniversário do meu pai? Depois eu ouvi uma entrevista que você comentou. Então, temos o 11 de setembro, que teve a situação aí dessa operação do GAECO, o senhor acabou ficando ali numa prisão temporária por 5 dias, depois ali revogada pelo STF, e querendo, como o senhor é uma pessoa pública, as pessoas têm essa curiosidade de saber. Obviamente tem todo um processo que está tramitando, o tempo do Poder Judiciário é um tempo diferente do tempo da política, né? Então pode ser que a gente tenha
o resultado, pode ser não, a gente vai ter o resultado disso daqui 2, 3 anos, mas a avaliação, essa primeira avaliação do senhor vai ser feita, dos impactos disso vai ser feita agora dia 7 de outubro, quando tem uma eleição. Como é que o senhor recebeu isso? O que o senhor tem para dizer para a população paranaense aí com relação a essas denúncias? Bom, eu vou dizer o que disseram as Cortes Superiores de Justiça. O STF, no seu despacho, vou lembrar de algumas passagens escritas no despacho do Supremo Tribunal Federal. Houve uma violação dos direitos fundamentais previstos na Constituição, especificamente presunção de inocência. Isso rasgaram. Mas há fortes indicativos de que tal prisão tenha fundo político. Por quê? O que justificaria fatos pretensamente ocorridos 6 anos atrás culminar com a prisão agora, poucos dias da eleição? Não tenha dúvida, é para aniquilar a minha candidatura ao Senado. O STJ, numa reunião segunda-feira retrasada em Brasília, com ministros das Cortes Superiores, o recém-impossado presidente do STJ, o doutor ministro João Otávio Noronha, fez referências no meio de uma palestra ao caso do Paraná, o ex-governador Beto Richa. Causa arrepio o que fizeram com o governador no Paraná. Tem manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil. Conselho Nacional do Ministério Público abriu procedimento de investigação dos promotores que participaram daquela operação. Veja só, não tinha inquérito instaurado. Eu não fui chamado para depor, prestar os meus esclarecimentos. Foi cerceada o meu direito à defesa. É um absurdo. Aqui, não vamos longe, agora há pouco estava comentando com alguns amigos, o caso do prefeito de Araucária. Quantas vezes aprontaram isso com ele? Até prisões parece que ele sofreu. Você acaba expondo a pessoa a um vexame público. Você traz transtornos que muitas vezes não se apagam mais na família. Trauma, assim, horrível para todos os familiares, um sofrimento profundo, dói na alma o que eles fazem. E está aí isso hoje. A justiça foi feita. Hoje é prefeito de Araucária, prefeito muito bem sucedido, aliás, uma grande administração, com altíssima avaliação popular, satisfação das pessoas com o seu prefeito. E passou por isso tudo. Me parece que nunca foi condenado, mas prenderam 2, 3 vezes. E é isso que está acontecendo hoje no país. Eu sou a favor de todas as investigações. Eu ajudei e fortaleci todos os órgãos de investigação, inclusive esse, demais. E não me arrependo. Agora, não pode haver excesso nem exorbitarem o poder que lhes foi concedido. Um dos grandes responsáveis pelo poder que eles têm na Constituição, dito por eles, senador José Richa. E nunca pedi proteção, nunca pedi nada. Só quero uma coisa. Nunca pedi privilégio de ordem alguma. Eu só quero uma coisa, a garantia legal que todos os brasileiros têm direito. Governador, a gente tem todas essas situações, obviamente, essas denúncias que foram feitas, que agora foi ter feito que acabou virando uma ação penal, acabou não envolvendo a primeira-dama, a Fernanda Richa. Querendo ou não querendo, as pessoas, o que chega para as pessoas não têm acesso à íntegra dos autos. Chega alguns recortes, chega alguns áudios, e sempre tem essas situações que envolvendo aquele áudio que parece ser a voz do senhor falando em tico-tico, que fizeram uma demonstração de que seria algum termo com relação à propina, vantagem... Isso, deixa eu te interromper, só, desculpa. Isso na Globo. No Bom Dia Paraná, semana passada, eu chamei a atenção do Soler, o repórter. Leia os autos, porque eu fui lendo os autos. Embora eu vou manifestar depois de entregue os aparelhos, depois de periciados esses áudios, porque tem fortes indícios de montagem e de edição desse áudio, saindo muitas vezes do contexto. Mas o que se refere ali nos áudios, que estão transcritos nos autos, é o seguinte: o empresário é que fala que recebeu uma pequena parcela, dito por ele, tico-tico, dos pagamentos atrasados das patrulhas rurais. Eu sugeri à Globo, sugeri à Jovem Pan, em todos os veículos de comunicação que eu fui. Por que só o fato negativo? A denúncia de um delator que tem que ver se ele tem credibilidade para falar. Já acho que não sei quantas delações ele já fez. Por que não chamam
os técnicos da Codapar para dizer o que foi esse programa. Eu digo porque semana passada eles me procuraram, mostrando todos os números, foram 3.200 quilômetros de readequação de estradas, perfeita. Eu participei da inauguração do marco de 3.000 quilômetros do município de Vitorino, lá no sudoeste, há uns 5 anos atrás, aproximadamente. É perfeito, a satisfação dos produtores rurais, da educação, da saúde, tem depoimentos. O lugar que gostaram menos dos 202 municípios que receberam essas patrulhas é 97% de aprovação. Quase todos 100%. É liso, é um tapete, com caixas de retenção para segurar a enxurrada das fortes chuvas e não estragar o trabalho realizado nas nossas estradas rurais, municipais. E tem lá depoimentos, por exemplo, de uma professora. Quando chovia, era um lamaçal, um atoleiro, eu não conseguia chegar na escola para dar aula. Tem depoimento do pessoal da saúde, com trânsito de ambulâncias. Tem depoimento de produtores rurais. Tem um depoimento de uma pessoa, pena que só ficou pronto agora, senão não teria perdido meu pai num acidente por causa da buraqueira que tinha aqui. E isso não mostram. Isso não mostram. A impressão que dá é que foi um serviço pago e não foi realizado. Então não é nada disso. Ao contrário, hein? As empresas levaram um grande prejuízo. Porque com 1 ano e meio eu tive que romper o contrato unilateralmente. Porque foi em 2014, no final, que começou a deteriorar fortemente a economia. Ali que eu comecei o ajuste fiscal, em 2014. E veja só, se o dinheiro está ficando escasso em todas as administrações públicas, municipais ou estaduais, em função da gravíssima crise financeira nacional, você acha que eu vou tirar dinheiro de hospital, de escolas, de segurança pública, que é minha obrigação, para colocar em estrada municipal? Rompemos o contrato. Todas as empresas entraram na justiça contra o governo pelo grande prejuízo que tiveram, além do que, período curto, e receberam sempre atrasados. Não tem menor possibilidade de, como querem sugerir, um conluio. Inclusive, um dos empresários que teve a prisão decretada, eu fui ver agora, saber mais como é que funcionou, nem ganhou a licitação. Entendi. Governador, é óbvio que toda essa discussão vai ser feita aí no curso do processo, como a gente falou, os tempos, tanto da justiça, do poder judiciário, quanto o tempo da política é diferente. Então, teve essa situação primeira, teve uma exposição do senhor, e agora a gente tem a eleição no dia 7. A gente tem aqui em Araucária 94 mil eleitores, basicamente para esse público que o senhor fala hoje, e a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem final para essas pessoas de que estão analisando. Tem os 8 anos de governo do senhor, tem os anos que o senhor foi prefeito e teve essa situação mais recente. Para elas que precisam avaliar essa situação mais recente envolvendo ali a questão do Ministério Público da denúncia. Para essas pessoas que vão ter que avaliar o senhor agora no dia 7, o que o senhor gostaria que elas levassem em conta na hora de decidir um dos votos para senador dela lá na urna? Bom, me dirigir a você que ainda está pensando em quem votar. Muitos insatisfeitos, decepcionados com a classe política que sofre nesse momento uma demonização. Mas, gente, não há democracia sem política. Não há política sem políticos. Se você cruzar os braços, anular o seu voto, se abster, alguém vai ser eleito. Depois não adianta reclamar. Falar especificamente de senador é um mandato de 8 anos. O prejuízo pode ser altíssimo para o Estado do Paraná, como tem sido por parte dos representantes em Brasília, que não trazem nada para o Estado do Paraná. Então analise a proposta de cada um dos candidatos. Mais do que isso, analise o passado. O que cada candidato fez para melhorar a sua vida. O que cada candidato fez pela sua cidade, por Araucária. O que cada candidato fez pelo Estado do Paraná. Eu sou candidato com as credenciais de quem foi o melhor prefeito do Brasil em todas as avaliações, 10 mil obras, a maior votação da história de Curitiba, de quem foi governador 2 vezes, com a coragem de fazer o ajuste fiscal, que hoje é exemplo para o resto do Brasil. Se não tivéssemos adotado aquelas medidas impopulares, abalaram a minha aprovação, quem sabe hoje pudéssemos ser um Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para pagar em dia o salário dos servidores. O Paraná tem a melhor situação do país, o maior volume de investimentos de todos os estados brasileiros. Segundo o IBGE, temos o menor número de cargos comissionados do Brasil. Fizemos uma gestão eficiente, uma gestão moderna,
Isso eu quero fazer em Brasília. Eu não estou atrás de emprego. Eu quero ir para Brasília para representá-lo com a dignidade que você merece. Não tenham dúvidas. Como nunca os decepcionei, não vai ser dessa vez. Serei um senador de destaque, um senador exemplar e que vai orgulhar todos os paranaenses. Por isso eu peço mais uma vez o seu voto de confiança. Vocês que me conhecem, conhecem a família Richa, podem ter certeza. Vou trabalhar para melhorar a sua vida, para trazer investimentos para os municípios, obras federais que estão paralisadas no nosso estado. Vou trabalhar incansavelmente para honrar o seu voto. Conto com o seu apoio, faltam poucos dias para a eleição e o meu número é 456. Obrigado, fiquem todos com Deus. Legal, pessoal. Segue acompanhando o Popular aí nas redes sociais, o Popular especialista em Araucária.